Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização do Bitcoin aqui no meu canal. O Bitcoin que de ontem para hoje conseguiu fechar o gráfico diário, fazendo um rompimento dos 101.794 dólares, com uma valorização de quase 4% no dia. Hoje inicia um processo de correção. Então vamos entender quais são as possibilidades. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, pois aqui eu entrego conteúdo de qualidade, seja para você que quer ser um trader, fazer disso uma profissão, ou para você que quer ser um investidor mais experiente. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar também esse vídeo nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Além da análise do Bitcoin, hoje eu vou mostrar algumas altcoins que eu estou de olho para fazer operações, tá certo? Então olha só, Bitcoin cumpriu o objetivo, né? Liquidou esse ponto, veio aqui, começou a fazer o rompimento do ponto gatilho, que é a retração de 0,618, e hoje inicia um processo de correção. Pessoal, preciso que vocês entendam uma coisa. Sempre que o preço vai ganhar uma tendência, vai fazer uma movimentação mais expressiva, é esperado que ele busque liquidez antes de cumprir esse objetivo. Então, o Bitcoin ele veio fazer um movimento de alta na retração de Fibonacci do movimento de baixo, que é justamente a linha laranja. E antes dele continuar esse movimento para fazer um movimento mais expressivo ainda, lembrando que a gente projetou, né, dois alvos no Bitcoin lá em cima com as linhas verdes, esse seria a movimentação mais expressiva. Antes de fazer essa movimentação mais expressiva, é esperado que o Bitcoin venha liquidar. E ontem nós mapeamos essas três linhas roxas. Então, pessoal, eu acredito que entre hoje e amanhã a gente pode ver uma retração do Bitcoin aqui para pegar a liquidez, assustando a manada, assustando a maioria de vocês. E aí, depois de buscar essa liquidez, que o Bitcoin vai romper a sua máxima histórica e renovar a sua máxima. Então, aqui nós não vamos ser pegos de surpresa, tá certo? Nós vamos ficar conscientes que se o Bitcoin vier buscar nessas linhas roxas, enquanto ele estiver protegendo nas linhas amarelas, nós temos ainda um viés de alta, um viés interessante. O que eu vou fazer aqui hoje é ajustar o ponto de retração de Fibonacci já que as linhas, o preço subiu. Então com isso eu vou deixar destacado três níveis de suportes com as linhas amarelas. Não confundam os níveis de suporte com as linhas amarelas. E não confundam os pontos de suporte com as linhas amarelas com as linhas roxas. As linhas roxas são pontos com interesse aberto de liquidações. As linhas amarelas são os pontos que eu julgo ser interessante fazer compras fracionadas, tá certo? Então, com essa movimentação do Bitcoin e essa possibilidade, eu vejo aí um contexto muito interessante para uma movimentação mais forte, já que ele fez um belo de um movimento, daí agora ele pode retrair para depois fazer aquele alvo de extensão de Fibonacci. Então tem tudo para o Bitcoin renovar sua máxima histórica ainda essa semana. É isso que eu venho alertando desde a minha primeira análise, que foi no domingo exclusivamente para quem fez parte do meu acompanhamento. Perfeito? Então olha só, vamos começar agora a falar um pouco sobre altcoins. Começando pela Ethereum, não tem muito o que mudar da minha última análise para cá na Ethereum, ó, diferente do Bitcoin. A Ethereum ainda não rompeu o ponto gatilho da retração de 0,68 do movimento de baixa. Então, níveis interessantes para compras fracionadas em Ethereum está aqui na primeira linha amarela, 3.550 dólares aproximadamente e perto dos 3.400 dólares, ok? Por que a Ethereum não rompeu o ponto gatilho enquanto o Bitcoin já rompeu? Isso é devido ao fluxo de dominância, ó. Dominância do Bitcoin, nos últimos 2 dias que o Bitcoin subiu, ou seja, do fechamento da semana para cá, a dominância subiu acompanhando a movimentação do BTC. Então, o Bitcoin está fazendo uma recuperação, ganhando dominância. Esse é um comportamento muito comum quando o Bitcoin vai romper máxima histórica. Geralmente, quando o Bitcoin rompe a sua máxima histórica, faz um pivô de alta, ou está fazendo, não necessariamente uma máxima histórica, mas quando ele está fazendo um rompimento importante, ele puxa a dominância, o interesse fica maior no Bitcoin do que nas outras altcoins. E aí, é isso que a gente está vendo aqui agora com essa sinalização da dominância, né? Então, a dominância do Bitcoin, ó, ela está em uma linha de tendência de baixa no gráfico diário. Ela pode fazer o rompimento da SLTB e voltar ainda a retestar a LTA que ela perdeu por baixo aqui, ó, né? Porque ela está começando a construir uma estrutura ascendente, veja só. Então, ela pode vir aqui para só depois cair consideravelmente, tá certo? Então, vamos ficar ligados nesse rompimento aqui da dominância, porque se isso se concretizar, é uma indicação também de que o Bitcoin vai renovar sua máxima, porque ele é como se ele estivesse ligando os motores, ganhando força para poder fazer esse movimento, e parte dessa força vem da liquidez, né, vindo das altcoins, tá certo? Então, esse é um comportamento muito interessante de vocês estarem observando em momentos como esse. Outra altcoin
que vale a pena a gente olhar aqui é a Solana. Solana, essa análise minha já não é mais válida, então vamos fazer uma nova. A Solana também está ensaiando a reversão da tendência desse movimento de baixa, veja só. Ela veio testar ontem a retração, né, de 0,68 do movimento de baixa, está na zona de Fibonacci mais importante. Essa é a resistência que ela precisa romper para poder destravar um movimento até sua máxima histórica, posteriormente renovar a sua máxima. A hora que ela conseguir fazer isso, vai ser muito interessante, porque ela fez uma retração de Fibonacci didática, né? Uma retração de Fibonacci bem perfeita, veja só, se a gente traçar a Fibonacci nesse movimento, ó, ela retraiu 0,618, caiu abaixo, e aí a partir do ponto que ela... A partir do momento, né, que ela fizer o rompimento dos $225, nós podemos projetar um alvo de extensão de Fibo para a Solana. E esse aqui seria os objetivos, ó. Primeiro objetivo, 0,618, que está ali na faixa dos $240. Depois máxima histórica e depois uma nova máxima histórica para Solana. Um alvo, né, que é a extensão de 100%, mas também um objetivo aí, uma barreira psicológica que é $300, tá? Então vai ser um marco muito importante para Solana atingir os $300 e isso pode acontecer aí também a qualquer momento a partir do rompimento da linha que eu destaquei para vocês no gráfico com as linhas, com a linha vermelha, tá certo? Agora eu vou compartilhar aqui com vocês uma lista de ativos que eu estou atento para oportunidades utilizando o meu indicador de mercado futuros, tá? Que é esse indicador aqui, no qual ele plota pra gente as regiões de entrada, tá? Coloca também alvos não, na verdade coloca o alvo de stop, né? Ou seja, qual é o objetivo do stop. Ele deu uma entrada no Bitcoin no dia 2, tá? No dia 2 de janeiro. Dessa entrada até agora já está entregando uma valorização de 5%. O stop está aqui abaixo, mais ou menos na faixa dos $100.000. Só que outras oportunidades podem surgir, assim como está surgindo, por exemplo, na Dogecoin. Ele deu uma entrada, fazem aí 2, 3 dias, na Dogecoin. Lembrando que esse é um indicador bônus de quem faz parte do meu acompanhamento. Você fecha o acompanhamento, que é um acompanhamento ao longo de todo o ano de 2025, uma mentoria em grupo, que acontece todos os domingos, às 19 horas, e esse é um indicador bônus. Lá você encontra o tutorial de uso, o link de acesso, lembrando que o acesso a ele é vitalício, e essas são as moedas que nós estamos mapeando, esperando oportunidades para fazer long no mercado futuro. Pegar movimentos de tendência. Não é day trade, não é scalp, não é operações de curto prazo. É movimentos de tendência, tá certo? E eu vou deixar essa lista aqui para vocês nos comentários do vídeo, o link, que você pode abrir esse link e vai ter todas essas listas, todos esses ativos nessa lista para você monitorar, perfeito? E se você quiser ser acompanhado por mim, o link também vai estar aqui nos comentários, tá certo? Em destaque aqui dessa lista, estou de olho em NIR, tá? NIR tem de dar uma entrada muito interessante a qualquer momento no gráfico diário. No gráfico de 4 horas ela deu uma entrada também entre o dia 1º e o dia 2, tá? E já entrega uma valorização de 10%. Por que eu estou de olho em NIR? Porque a NIR está também prestes a fazer o rompimento de 0,68 do movimento de baixa. Ela já invadiu o território de 0,5. E a partir desse rompimento, a NIR tende a ir até a sua máxima histórica, né? Só até a sua máxima histórica, sem projetar alvos de extensão de Fibonacci, a NIR vai fazer uma valorização de 214%. Então, imagina você conseguir pegar uma operação alavancada em NIR perto ou até antes desse rompimento para pegar uma valorização de 200%, só que alavancado 10 vezes. Isso são 2.000% de valorização. Então, por isso que eu estou muito atento em NIR para abrir uma alavancagem nela rumo à sua máxima histórica. Perfeito? Então, em resumo a essa análise de hoje, pessoal, Bitcoin hoje tende a ter um dia de retração normal, movimento natural esperado de tendência, já que ontem ele entregou aí uma excelente valorização. Agora é a hora do pullback, é a hora da retração, é a hora da busca de liquidez, especialmente porque hoje, meio-dia, saiu JOLTS, que é a oferta de empregos, né, dos Estados Unidos, e que serve como uma prévia do payroll, que é um dado mais importante do mercado de trabalho americano, que vai sair na sexta-feira. Então o mercado está muito atento, porque o JOLTS de hoje vai dar pistas pra gente do que podemos esperar, não só do payroll na sexta, mas também das primeiras ações, das primeiras decisões de política monetária dos Estados Unidos, perfeito? Então é esperado bastante volatilidade. Assim que sair o JOLTS, eu vou entregar o meu panorama lá no grupo do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Se você ainda não se inscreveu, aproveita e faça parte. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu e até a próxima.